Olá, amigos. Esse é mais um quadro falando de Espiritismo comigo, o Regis Silva. E hoje eu convido os amigos para que nós possamos tratar um pouco, de como podemos nos livrar dos maus espíritos, logicamente seguindo as diretrizes da doutrina espírita sobre a própria ótica da doutrina espírita. Se faz necessário, antes de nós tratarmos de como devemos nos livrarmos dos maus espíritos, primeiro conhecer a escala espírita que é tratada por Allan Kardec no livro dos Espíritos, né? E Kardec dividiu, ou melhor dizendo, classificou os espíritos em três ordens. E trata-se de uma ordem decrescente, o que é interessante. Então, a terceira ordem está incluída nela os espíritos imperfeitos. E dentre esses espíritos imperfeitos, tem algumas categorias. Tem os impuros, os levianos, os pseudos sábios, os espíritos neutros, batedores ou perturbadores. Na segunda ordem, Kardec tratou de classificar os bons espíritos, que são eles benévolos, sábios, prudentes, superiores. E na quarta ordem e última, os espíritos puros, que foi dividido apenas, ou melhor dizendo, estão inseridos apenas em uma única classe, a classe única. Hoje, para abordarmos qual a melhor maneira de nos livrarmos dos maus espíritos, nós iremos apenas, trabalhar com a terceira ordem, logicamente, porque é nela que se encontram os maus espíritos, visto que na segunda ordem já se encontram os bons espíritos e na quarta e última ordem, que é a classe única, os espíritos puros. Então, antes de tratarmos de cada um deles, é importante salientarmos o seguinte: Kardec os classificou de uma maneira geral, os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, ok? Então, antes de tratarmos propriamente dos espíritos impuros, deixa eu voltar aqui. Vamos falar das características gerais da terceira ordem. Kardec diz o seguinte: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Esses são os espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. A predominância da matéria ainda é muito grande sobre o espírito, mesmo eles estando no estado de desencarnados. Não é curioso? Então, esses espíritos imperfeitos, eles sempre estarão buscando sensações, que façam eles sentirem, de uma maneira ou de outra, ainda a predominância da matéria. Então, eles vão buscar aqueles encarnados que são viciados no sexo, na bebida, na comida, no dinheiro, no jogo. Então, dependendo daquilo que eles, dependendo de suas paixões, eles irão buscar aqueles que estão nutrindo das paixões ainda na carne, encarnados, como eles gostariam de participar, e muitas vezes eles estão a influenciar, alguns que ainda encontram-se em total ignorância da existência desses espíritos e se deixam levar por suas sugestões. E o mais grave, eles sabem que Deus existe, mas eles não compreendem, por conta da sua ignorância, por conta do seu apego ainda às coisas materiais. Então, Kardec faz mais uma abordagem, dando esses caracteres gerais de todos os espíritos da terceira ordem. Ele diz o seguinte: nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade,
Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, revelam a sua inferioridade. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Pode aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem a respeito se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não pode dar-nos mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela na sua linguagem. Todo espírito que, nas suas comunicações, trai um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por consequente, todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Vem a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante. Porque lhes faz provar as angústias da inveja e do ciúme. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é frequentemente mais penosa que a realidade. Sofre, portanto, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que acarretaram aos outros. E como sofre por muito tempo, julgam sofrer para sempre. Deus, para os punir, quer que eles assim pensem, né? Deus, para os punir, quer que assim pense. Claro, é uma figura de linguagem, né? Visto que Deus não pune e não perdoa ninguém. Mas esses espíritos ainda presos, né? Acorrentados na ignorância das verdades celestiais, vamos assim dizer, mesmo se encontrando no plano espiritual, eles conservam essas paixões, esses desejos que fazem com que eles fiquem presos àquilo que eles foram, né? E daí eles acreditam que aquele sofrimento, aquela lembrança do que eles passaram, é o castigo eterno. Daí, por conta desses espíritos, a existência deles, foi que surgiram comunicações de alguns deles dizendo: aqui existe inferno, aqui existe o demônio, eu sou o diabo, né? Então eles começaram a criar essa fantasia e infiltrar no mundo nosso, carnal, e daí muitas crenças até hoje acreditam nessas coisas todas e tal. Porém, com a doutrina espírita, né, o advento do espírito de verdade, as coisas começam a clarear-se. Veja, sabemos que os espíritos existem, que eles sobrevivem à morte do corpo físico e que eles estão, né, classificados em 3 categorias, né? E que é decrescente. E que todos nós podemos atingir um dia, estamos todos a caminho dessa evolução, atingirmos a classe única dos espíritos puros. Mas todo esse conhecimento, meus amigos, a gente só adquire dentro da doutrina espírita. E aí a vida nossa de cada dia passa a ter outro significado, né? Passamos a viver de uma maneira diferente, não mais compartilhando de uma forma consciente, né? As leviandades, os sentimentos negativos, ainda os temos, lógico que temos, mas sabemos que temos que combatê-los, né? Porque só assim, vencendo-nos a nós mesmos, é que podemos atingir outra escala, outro tipo de categoria, e todos nós estamos destinados a isso. Agora, na ordem dos espíritos, da terceira ordem, melhor dizendo, dos espíritos perfeitos, o primeiro que Kardec classificou são os impuros, gente. E ele diz o seguinte: são inclinados ao mal e o fazem,
objeto de suas preocupações. Então, esses espíritos impuros, eles não se preocupam com mais nada, a não ser fazer o mal. Para eles, isso é muito enriquecedor, entre aspas, né? O único intuito que ele tem são esses, de praticar o mal, de influenciar outros seres, tanto desencarnados quanto encarnados, a ser os seus fantoches. E com isso eles se alimentam da perversidade que ainda trazem e que fazem com que também ela venha à tona, que também ainda temos de nós, né? Como espíritos dão conselhos falsos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de as levar à perda, satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Esses, por muito tempo, foram vistos, melhor dizendo, dentro de vastas culturas, como sendo os demônios, né? Satanás, o Lúcifer, o Beuzebu, enfim, né? Daí é que nasce a crença, são esses. Mas uma coisa que a gente jamais deve esquecer é o seguinte: o que são os espíritos? São homens que perderam o corpo. Então, vamos aqui trazer à nossa lembrança o Adolf Hitler, por exemplo. É um ser totalmente mau pelos seus atos, é um ser ganancioso. Ele morreu, perdeu o corpo. Será que na espiritualidade, se ele tivesse a oportunidade, de que maneira ele iria aparecer? E de que maneira ele estaria classificado pela espiritualidade? Em qual ordem? Logicamente, da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. E certamente ele seria um espírito impuro, né? Porque o mal pelo mal lhe agrada muito. Eles sentem prazer por fazer ou mesmo por infiltrar, né, os seus desejos naqueles que ainda têm uma mente fraca, aqueles ainda que não têm um conhecimento por exemplo, aqueles que ainda não têm um conhecimento da doutrina espírita. É muito importante termos, porque se estamos sendo obsediados com esse estudo prévio que aqui estamos fazendo, vamos poder saber de que se trata a obsessão, de que tipo de espírito está influenciando-nos, qual tipo, né? Então, quando a pessoa é fraca, tem um caráter fraco, a questão do caráter fraco é interessante, são aquelas pessoas que sempre estão mais propícias a alimentar as paixões, as viciações. É aquele cara que, por exemplo, ele promete à família que nunca mais vai beber. Ele já é um alcoólatra e ele não aceita tratamento, mas ele tem um caráter fraco para a bebida, né? Ele diz, não vou mais. Depois de ter feito um monte de barbaridades, ele diz assim, não vou mais, agora aqui. Só que daqui a pouco, passando alguns meses, alguns dias, ele continua. Esse é um ser de caráter fraco. E é esse ser que os espíritos dessa categoria, como das outras, mais gostam ter, de ter sobre o seu domínio. Temos também os espíritos levianos, né? São ignorantes, eles são malignos, inconsequentes e zombeteiros. Mete-se em tudo e a tudo responde sem se importarem com a verdade. Gosta de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, né? E pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e despertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados pelos nomes de duendes, diabretes, gnomos, tragos. Então, estão sob a dependência de espíritos superiores, que deles se servem, muitas vezes como fazem com os criados.
Entre esses diabretes, claro que tem os duendes, essa coisa toda. Os levianos, aqui, os duendes também foram colocados como espíritos levianos na classificação de Kardec. Embora duendes e outros seres que nós chamamos de elementares, eles não são levianos, propriamente dito, porque eles não interagem com os seres humanos, né? E estão sim sobre as ordens dos espíritos superiores. Também os diabretes, os espíritos levianos, propriamente dito, e eu acredito que aqui eu invoquei a figura do Exu, porque ele tem todas essas características dos espíritos levianos, né? Ele também está sobre a ordem dos espíritos superiores. Por quê? Porque os levianos eles estão extremamente presos às questões da matéria. Eles dominam a matéria com a facilidade que não é que os espíritos superiores não a tenham. Eles também têm, mas eles preferem usar de alguns espíritos nessa categoria para fazer. Por exemplo, alguém faz um trabalho, como dizem assim lá no, na macumba, enfim, né? Faz lá um trabalho, faz lá uma feitiçaria e alguém fica com esses elementos impregnados no seu perispírito, né? Muitas vezes o passe espírita em si vai ajudar, mas muitas vezes o que foi direcionado para a pessoa é de um fluido tão tenso, né? Tão forte que só mesmo lá dentro que pode se dar jeito, por conta da sintonia, entende? Então muitas vezes esses espíritos na categoria dos Exus, por exemplo, eles prestam favor a contragosto, porque eles não são caridosos. Eles gostam mesmo das tripulias, eles gostam mesmo da bagunça, eles zombam, eles mentem, né? Eles se divertem com a desgraça alheia. E, infelizmente, hoje, atualmente, há muitos médios espiritualistas por aí escrevendo bobagem em livros, né? Dizendo que a figura do Exu é uma figura iluminada. Não caiam nessa lorota. Ele não é. E eu sempre costumo dizer, é um espírito que não vale nem o que o gato enterra. Nós ainda temos espíritos pseudo sábios ainda inseridos na terceira ordem. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem, tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos. Sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes, mas isso frequentemente não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja, a teimosia de que não puderam despir-se. Há muitos espíritos desse hoje aí, influenciando alguns médios e esses lançando livros e mais livros com as opiniões desses espíritos. Eles sempre estão falando sobre calamidades futuras, de astros que vão destruir a Terra, que vai um asteroide, que o planeta vai acabar e que a luz lá do Sol vai acontecer um negócio lá que vai iluminar as mentes humanas. Então eles são mais chegados a essa coisa, né? Eles falam mais de lá do que de cá, porque lá, por mais que nós tenhamos um conhecimento seguro dentro da doutrina espírita, mas é um campo muito vasto. Então muitas vezes os espíritos trazem coisas de lá, né? Como por exemplo, os vales dos homossexuais, que é uma besteira, os vales dos aidéticos, dos tatuados, sei o que lá. Então eles trazem também muitos dos seus preconceitos, eles trazem à tona e influenciam os médios, né? Daqui a pouco eu já vi muitos falarem bobagem, o tipo da tatuagem, que a tatuagem influenciaria o perispírito e que o aborto até determinado tempo de vida uterina seria legal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aí a gente vai ver os livros deles e muitas vezes encontramos verdades, né? Principalmente aquelas que estão de acordo com o ensinamento do Cristo, que são as verdades evangélicas, sabe, né? Os ensinos evangélicos. Ok, mas não se iludam.
Porque para julgarmos ou analisarmos um espírito, ele tem que demonstrar a coerência do primeiro livro até o último, dentro dos padrões cristãos e da doutrina espírita. Se ali, por um acaso, ele fugir sequer uma vírgula, uma linha, ele está dentro dessa terceira ordem. Ele, nesse caso, é um espírito pêssego sábio, embora pareça para muitos como sendo o espírito superior. Dentro dessa categoria, me desculpa a nossa sinceridade, mas está o Ramatiz, né? Ramatiz, eu acho o nome. Ele se encontra nessa categoria. Então, tome muito cuidado com as suas obras, porque nem tudo ali é verdade. Muita coisa ali que ele fala é dele mesmo, né? São opiniões próprias dele dentro de um contexto de um preconceito do próprio espírito. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Todo livro espírita ou espiritualista, ou que diz que é espírita e muitas vezes não é espírita, deve ser muito bem estudado, muito bem analisado, para não cairmos nas armadilhas desses espíritos pêsseos sábios. Nós temos ainda, né, na terceira ordem, os espíritos neutros. Quem são esses espíritos neutros? Olha, são uma grande maioria de desencarnados, né? Esses espíritos neutros, meus amigos, nem são bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Atende tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apega-se às coisas deste mundo, saudosos de suas grosseiras alegrias. São aqueles espíritos que, ao desencarnar, são chamados são os espíritos que ainda vivem aqui, no terra-terra. Eles, muitas vezes, têm consciência que eles estão desencarnados. Eles têm conhecimento do plano espiritual, das colônias e do auxílio e ajuda que eles recebem, mas eles não aceitam. Eles não querem ficar numa colônia espiritual, porque a partir do momento que eles lá ficam, eles vão ter que viver de acordo com suas diretrizes, e eles não querem. Então eles preferem ficarem por aqui mesmo, né? De um certo modo, nos influenciando para que possamos compartilhar dos gostos que muitas vezes são deles. Vamos supor, aqui eu vou usar uma metáfora. Não uma metáfora, vou lhes dar um exemplo, na verdade. Uma pessoa que ela é apegada, vamos falar aqui das meninas, né? Ela é apegada a chapinha, a bolsa da moda, sapato, roupinhas, shopping, balada, né? Celular, enfim. Ela vive nesse mundinho medíocre, né? Esse mundinho. Ela não está nem fazendo bem nem mal, né? Ela é neutra, né? Se ela desencarna de um momento para o outro, com essa mente tão imatura, no mundo espiritual ela continua do mesmo jeito. Ela não quer saber de responsabilidade. Aí ela vai influenciar a menininha que está encarnada para fazer o que ela fazia quando ela tinha um corpo, visto que ela não tem. Mas ela ainda está muito apegada a essas coisas. No livro Patrícia, no livro Violeta na Janela, de Patrícia, né? Que eu acredito que todos tenham lido. Eu não sei se vocês lembram, mas tem uma pessoa lá no plano espiritual que não quer estar lá. Ela sente saudade da comida, da carne, né? Agora, eu vou fazer aqui, abrir um parênteses, porque eu não lembro se foi no livro Patrícia, Violetas na Janela, que eu li isso, ou foi em Nosso Lar. Eu sei que em Nosso Lar teve uma briga por causa da comida, mas eu acho que é em Patrícia mesmo. Eu chamo o livro Violetas na Janela de Patrícia. Lá tem esse relato. Ela não quer, né? É descortinado para ela, mostrado para ela uma realidade totalmente nova, benevolente, mas ela não aceita, porque ela não tem carne. Alguns não querem estar lá porque não tem a bebida, não tem o cigarro, não tem o sexo desvairado, né? Enfim, então esses são os neutros, são considerados neutros. Mas nós também temos aqueles que Allan Kardec classificou como sendo os últimos,
da terceira ordem, os espíritos batedores e perturbadores, né? Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e pode pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar e etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos sólidos os nas estranhas ou nas entranhas da terra. Os batedores, os espíritos superiores também fazem esse efeito físico de bater, né? O próprio Espírito de Verdade fez isso lá com Kardec, quando Kardec estava indo por um caminho e ele via que nesse caminho Kardec estava pesquisando, estudando, não era um dos mais corretos. Mas muitas vezes os espíritos superiores se valem dos espíritos ainda inferiores para fazer esse tipo de efeito. Isso está lá bem explicado, detalhadamente no Livro dos Médiuns, né? Quando vai tratar das manifestações espontâneas, dos efeitos físicos e tal. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte: Kardec dá, e agora nós vamos tratar lá na frente agora, a receita de como nos livrar de todos esses maus espíritos. Mas em particular tem uma receita de como nos livrar dos espíritos batedores, né? Claro que a receita universal serve também para eles, mas eles são os mais fáceis da gente nos livrarmos, né? E eu vou lhes dizer por que e como. E na verdade quem vai falar não sou eu, é Kardec. Lá no Livro dos Médiuns, e depois eu vou colocar lá na descrição do nosso vídeo no YouTube, o resumo de onde é que eu estou pegando essas questões, tá? A gente já trabalhou, até aqui a gente veio trabalhando no Livro dos Espíritos, quando fala da escala espírita. Agora nós vamos entrar no Livro dos Médiuns, ok? Tem lá uma pergunta de Kardec para os espíritos, no Livro dos Médiuns. O que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos? Será que isso funciona? Água benta, leitura do Evangelho, uma cruz. Será que também funciona para nós espírita o passe, água fluidificada, leitura do Evangelho para nos livrarmos dos obsessores? Será que só isso basta? Essas fórmulas exteriores? Vamos ver o que os espíritos responderam ao Senhor Allan Kardec nessa questão. Já tiveste ocasião de verificar a eficácia desse processo? Não tem visto, ao contrário, as tropelias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem com serem tomados pelo diabo. Também os que se não apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de ruídos e até tornando-se visíveis, mas nunca praticam desordem nem incômodos. Aí ele está dizendo o seguinte: por que o Espírito está perguntando a Kardec se ele já não teve ocasião de verificar esses processos? Porque Kardec participava, sim, né, como estudioso, pesquisador que ele era, de alguns cenários de exorcismo, né? Ele viu algumas coisas desse tipo. Ele sabia que as fórmulas ali não eram as mais convincentes para os espíritos. Mas os espíritos chamam aqui a atenção de Kardec para o seguinte: que no caso dos batedores, perturbadores, nem sempre trata-se de um espírito malévolo, né? Muitas vezes é a presença de um espírito de qualquer outra ordem, mas muitos, né, frequentemente são os espíritos sofredores. Se eles batem, se eles perturbam, se eles deixam um objeto cair, é um deles lá, né, que desencarnou, que quer nos mandar uma mensagem ou nos quer chamar a atenção para alguma coisa.
né? Agora, quando isso se torna uma coisa a nos tirar a paciência, a nos perturbar e a nos meter medo, aí trata-se de um espírito leviano. E para isso tem solução, né? Também. São frequentemente espíritos sofredores, cujos sofrimentos podeis aliviar orando por eles. Outras vezes são mesmo espíritos benfazejos que vos querem provar estarem juntos de vós, ou então espíritos levianos que brincam. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem, que de melhor têm a fazer. O que de melhor tem a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem pacientar. Gente, ao longo do tempo, esses perturbadores eram muito comuns. Quantas histórias a gente não vai ver de casas mal assombradas? É, é, quantas coisas, quantos relatos a gente não vai ver pela história mesmo de santos da Igreja Católica que eram perturbados por entidades do quais eles acreditavam que era o próprio demônio, né? E ao estudar isso de Kardec, eu me lembrei que Lutero tem uma frase que é espetacular, porque olha, Lutero é antes de Kardec, né? Todo mundo sabe disso. E segundo o pesquisador estudioso espírita Hermínio de Miranda, Lutero é a reencarnação de Paulo de Tarso. Quando Kardec diz assim, os perturbadores se cansam verificando que não conseguem meter medo nem impacientar, né? Voltando aqui. Espíritos levianos que brincam. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem, o que de melhor tem a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Rir, né? Outro dia uma pessoa que era membro aqui do nosso grupo, que tem um filho que é esquizofrênico, ela saiu, enfim, e ele era muito perturbado por esses espíritos. Esses espíritos diziam que se ele não fizesse isso ou aquilo, iam matar ele, e depois passaram a ameaçar, dizer que ia matar a mãe, enfim, sempre. E ela nos contactou muito perturbada, querendo saber o que fazer. E eu disse a ela exatamente isso. Diga a seu filho para dizer a esses espíritos que faça o que eles estão dizendo. Porque esses espíritos, eles só querem amedrontar. Eles não têm o poder de fazer nada disso. Então, eu lembrei dessa passagem dos espíritos que respondem para Kardec. Riam deles, né? Ou mesmo começa a dizer, derrubou um prato, chega e diz assim, duvido que você derrube outro. Aí ele vai e derruba. Então você diz, eu duvido que você derrube. E você vai fazendo assim. Ele vai se cansar, porque ele vai ver que você não tem medo. E o que ele queria mesmo era que você tivesse medo. Então a frase de Lutero é o seguinte, o melhor método para expulsar um demônio, se ele não ceder aos textos das escrituras, é ridicularizá-lo, zombar dele, pois ele não suporta o escânio, né? Por quê? Porque é orgulhoso, porque é vaidoso, porque é prepotente, porque é arrogante. Eles querem ser o dono da situação. E com conhecimento espírita, a gente sabe que o dono da situação somos nós. Quem manda somos nós. Né? Da mesma forma que por um descuido nosso abrimos a porta ou deixamos a porta entreaberta para que as suas influências chegassem até nós e nos atingissem, nós também temos a obrigação, o dever e total domínio de fechar essa brecha ou a porta por completo. Ok? Thomas More também disse o seguinte: o diabo, o espírito orgulhoso, não tolera ser motivo de chacota. Né? Eles não toleram, gente, porque eles são orgulhosos, eles são vaidosos. Então, essa é o melhor, do melhor método, é esse. Senti um sopro, daqui a pouco senti outro sopro no ouvido. Eu tô ouvindo risada, eu tô ouvindo pisadas, eu tô ouvindo correntes, eu tô me arrepiando. Começa a pedir pro espírito fazer mais. Digo, olha, duvido que você faça uma sequência de 20 sopros no meu ouvido. Eu duvido que você apareça 38 vezes. Eles vão se cansar. Eles vão perceber que você perdeu aquilo que de mais precioso eles tinham
sobre você, que era a questão sobre você, que era a questão do medo, e você perdeu. Ainda no livro dos médios, Kardec pergunta: haverá meios de os expulsar? Ele está falando dos espíritos perturbadores. E os espíritos benevolentes respondem: porém, as mais das vezes os que fazem para isso os atrai em vez de os afastar. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em atrair os bons. Atrai, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos terei junto de vós. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar da prece para afastar maus espíritos, ele faz essa introdução. Kardec diz o seguinte: os maus espíritos só estão aonde podem satisfazer a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir, nem mesmo ordenar que se retirem. É necessário eliminar em nós aquilo que os atrai. Os espíritos maus descobrem as chagas da alma, como as moscas descobrem as do corpo. Assim, pois, como limpais o corpo para evitar as bicheiras, bactérias e tal, né? Limpai também a alma das suas impurezas, para evitar as obsessões. Como vivemos num mundo em que os maus espíritos, né, pululam as boas qualidades do coração, nem sempre nos livram das suas tentativas, mas nos dão a força necessária para resistir-lhes, né? Então não basta muitas das vezes apenas sermos bons para nos livrarmos da sua perversidade, visto que muitos seres, né, que a gente poderia aqui citar, são muitos seres bons, praticadores da caridade, do bom senso e tal, também era atormentado por esses espíritos, mas eles não fraquejavam, porque as boas qualidades que eles tinham e que eles conseguiram obterem ao longo do século servia de escudo, né? Servia de força para eles continuarem e não se deixarem resistir aos maus espíritos. É aquela coisa, meus amigos, quantos encarnados Jesus curou, ou mesmo fez um tratamento de desobsessão, afastando ou tirando aquele mau espírito da sintonia daquele encarnado. Mas ele sempre dizia o seguinte: vai, tua fé te salvou, mas não voltes a pecar. Ou seja, não volta a fazer o que antes faziam. Tem que ter a mudança radical, né? Nós temos que nos mergulhar na questão da reforma íntima mesmo. Sem isso, sempre estaremos sendo vítimas dos maus espíritos. Se nós não mudarmos, porque nós é que damos as condições propícias para que eles venham até nós. E quando não damos, e mesmo assim eles surgem, ou mesmo assim eles surgirem, cabe a nós os afastar. Como? Não é apenas com pedir coração, com paz. É no trabalho, no bem, pelo bem, através da caridade, sempre. É isso aí, meus amigos. Até o próximo sábado. Eu espero que vocês estejam gostando. E é importante vocês nos dizer que está acompanhando, né? Mas independente de estarem ou não, eu não me importo, porque desde sempre o Aldo me ensinou uma coisa: faça tudo com muito amor e carinho, não para os outros, para você mesmo. Porque se você não tiver o respaldo dos outros, pelo menos você não vai ficar decepcionado, porque você tem o seu próprio. É isso que a gente procura fazer e nunca desanimar. Até o próximo sábado com mais um quadro falando de Espiritismo.